Saudações a todos, esse vai ser um unboxing com review do Mi Book M7. Ele veio lacrado aqui com a capa, vamos ver. A Mi Book é uma empresa que antes se chamava Likebook e teve uma mudança de estratégia no último ano, o M7. Então tá aí, lacrado, assim como a capinha. Vamos ver a capinha primeiro. É um leitor de 7 polegadas, com uma tela, uma capa origami. Legal, legal. Parece muito com a origami do Kindle Scribe, que tem no mercado chinês. Interessante. Bem interessante, porque a capa origami você coloca ela dobradinha aqui, você consegue deixar ele tanto em pé quanto na vertical quanto na horizontal. Legal. É um plástico, couro sintético. Interessante, depois a gente mexe nela. E vamos lá ao M7. A minha ideia é já fazer o unboxing e configurar ele concomitante. Tem muito tempo que eu não faço review dos Mi Books. Então acaba que mudaram algumas coisas de configuração, acredito, mas nada muito complicado. Na caixa, então ele é 300 dpi, com 3 GB de RAM, Android 11 e suporte microSD. Poderia ser o caso de colocar um microSD desde já, mas fica para depois. Bom, vamos ver aqui. Então a capinha, bonitinho. Tá aqui, lacrado. Tá bem feitinho, tá? Tá bem interessante. Pelo peso dele, tá bem sólido em comparação ao Mi Book M6 ou P6 antigo também. Ele parece que o corpo é de alumínio. Deixa eu ver. Não, corpo de plástico. Ele tem uma densidade considerável. Ó, já ligou. O layout dele me parece menor. Então aqui vem só o documento. E aqui embaixo o cabo e a ferramenta de retirar o... Não veio. Tá sem a ferramenta. Então, português, ele é possível de configurar. Próximo passo é a ferramenta de retirar o micro SD. Não está aqui, não veio. Realmente não veio. Sem problema, isso é um detalhe. Para instalar é mais fácil com clips, é possível fazer a instalação. Então, nada muito específico. Vou deixar aqui a capinha separado. Bom, a comparação que eu vou poder fazer em breve é com a do Leaf 2. Esse é um formato, vou tirar da capa para poder ser honesta a comparação. Vou tirar o da capa porque favorece a análise. Me parece que o M6 está um pouquinho mais delimitado em tamanho, menor, pelo menos a parte dos botões. A parte dos botões me parece estar menor. Vamos colocar aqui lado a lado. O formato do Mi Book M7, então é um pouco maior do que o Books. Esse é o Books Leaf 2, ele tem o mesmo formato do Books Page, então não tem diferença significativa. Eles concorrem diretamente, né? Diria que o Mi Book é um pouquinho mais pesado e um pouquinho mais o formato, né? Vamos colocar assim com os botões lado a lado. Então, em tela é a mesma coisa, tá? Em tela são 7 polegadas. Não faz diferença.
Mas, quando você coloca a tela lado a lado, vocês vão perceber. Na tela são 7 polegadas. Mas ele, infelizmente, não tem talvez não é um pouco mais pesado do que o Leaf. E também me parece a construção talvez um pouquinho inferior que a do Leaf. Os dois são de película. Deixa eu lembrar mais tarde. Atualização. Próximo. Tem dois estilos de exibição, com já as configurações do Mi Book, que é uma boa opção pelo preço dele. São duas opções, minimalista ou exibição padrão. Vamos colocar minimalista, eu acho ela bem boa. Você escolhe o número de aplicativos, vamos deixar isso aqui 3x3, que você não precisa colocar tanta informação na página principal. Vamos ver agora a configuração, se tem mais alguma coisa. Os toques, né? Então, muito semelhantes aos toques da Boox, de controle de volume e de luz. Aqui são um pouco diferente. Na verdade, o controle de volume da Boox fica aqui, o controle de cor fica aqui. Só que ele faz separado. Aqui, na Boox, é só a cor aqui. Então, se já está pré-determinado se vai ser luz clara, luz quente ou fria, já está lá na própria configuração. Aqui você vai fazer a luz quente e a luz fria aqui. Vejam que está em português, parcialmente em português, porque algumas coisas estão em inglês. Mesma coisa com a Boox. Alguns ficam em inglês também. Vão lá, tela de bloqueio, 10 minutos, tá bom, terminar. Vamos lá para a página principal, para a gente poder ver. Ainda a título de comparação, né? Só para colocar um de 6 polegadas ao lado e um de 7,8 polegadas ao lado. Então vejam que 0,8 polegadas faz muita diferença no leitor. Esse é o Boox Note Air e ele é consideravelmente maior em tela do que o M7. Diria que o M7 realmente é muito mais um leitor do que com funções de anotação, né? Tanto que não tem película ou Wacom no M7. Mas aí, modo básico aqui, para poder fazer teste de PDF, vou fazer uma pequena gambiarra. Percebi aqui que talvez não venha a ferramenta, exatamente porque é possível tirar com o dedo para colocar o micro SD. Aqui, ó. Então dá para fazer tirar com o dedo, não é aquele compartimento que você retira igual um celular, mas sim você retira com o dedo aqui. A caixinha de som tá aqui, uma só, então uma caixinha mono. O carregamento tá aqui, na parte inferior, assim se pode falar, microfone e os botões. Me parecem sólidos, ó, responsivo, 3 GB de RAM. Vamos colocar aqui propriamente o pendrive, porque ele tem função OTG. A função OTG dele vai possibilitar copiar os textos. Vamos lá. Ficheiros, né, português de Portugal. Vamos ver se ele já reconheceu o pendrive. Me parece que não. Vamos ver. M7. Fotos do dispositivo. Mas o pendrive não foi reconhecido. Talvez seja função de OTG. Na verdade, pode ser que a função de OTG precise de uma pré-habilitação no M7. Configurações, gerenciamento. Vamos ver se mais alguma coisa aqui. Não. 32 GB de ROM, né, que é um armazenamento interno. Configurações de usuário, não vai ter nenhuma questão. Possivelmente o OTG, gerenciamento de energia. Então não vai ser possível fazer a comparação de OTG aqui agora. Play Protect, etc. Não. Então, de cara, assim, não me parece que é possível só ligar o pendrive. Tanto que ele não fez o cálculo de energia. Ele deveria acender aqui e não acendeu. Bom,
Eu tenho que fazer depois um teste com maior detalhamento. Mas basicamente, quais são as funções do M7? Você vai ter a biblioteca de livros dele, tem alguns livros gratuitos, né? Eles já mandam alguns EPUBs para o usuário, só esses daqui. Vamos pensar, por exemplo, pode ser esse aqui. Vai funcionar perfeitamente para poder passar páginas, você vai poder configurar ele em vários modos de tamanho de fonte, espaçamento. Você vai poder trocar a fonte aplicada. Você vai poder fazer a abertura de vários arquivos aqui ao mesmo tempo. Eu vou voltar aqui para poder abrir dois arquivos ao mesmo tempo. Vai aparecer os dois aqui em abas separadas. Você vai poder colocar também os PDFs. Os dicionários, acredito que não são instalados de fábrica, então você tem que configurar. Está sem dicionário, você vai ter que colocar um diretório raiz. Isso depois tem que fazer o sideload de dicionários. Mas basicamente seria os livros, o navegador dele, melhor instalar o Inkbro, não tem necessidade de usar o navegador básico, ele é muito básico. Galeria de fotos, quando tem, às vezes vem umas pré-aplicadas para poder testar, então 100 fotos na pasta imagens, uma calculadora, um aplicativo de música, a parte de configuração, Google Play Store de fábrica, é uma vantagem do M7, você já vai logar diretamente aqui, não precisa fazer nenhuma configuração prévia, um gravador de som, um Cloud Drive, vamos ver o que eles estão falando de Cloud Drive aqui. Você pode configurar, isso é interessante, você pode configurar o Google Drive, o Baidu, o Dropbox e o OneDrive aqui. Vamos fazer um teste depois para ver se é possível sincronização ou apenas acesso aos arquivos. Então isso é legal. Coisa que a Books ainda não disponibilizou. E gerenciador de arquivos. Pode ser que o OTG se habilite aqui agora. Vamos fazer um teste. Porque eu abri em ficheiros que são só os arquivos, mas não no gerenciador de arquivos. Será? Não foi. Então tem algum outro aspecto que tem que ser feito para o OTG. Porque assim, pelo menos pelo que eu testei, o OTG funciona diretamente. Vamos fazer um teste aqui no Books. Eu tinha feito o USB conectado e já acendeu aqui. Então, se eu for em Storage, vai aparecer o pendrivezinho e o outro. O que não foi o mesmo caso. Não tem como ejetar propriamente, né? Não tem como ejetar. Você tem que fazer, como eu sempre digo, né? A vida é curta demais para tirar o pendrive com segurança. Então você tem que tirar na marra. Não foi o caso aqui com o M7, porque ele não está reconhecendo. Vamos ver depois por que a gente faz o teste. Mas tem o gerenciador de arquivos, então. Bolinha flutuante do Android, você pode habilitá-la para poder colocar algumas configurações, né? E ainda a loja de aplicativos básica da Mi Book. Vai ser assim, algo muito simples, eu acho que não compensa. Melhor você fazer o sideload pela Google Play Store. E ainda você pode ter transmissão de livros por QR Code. Você abre o QR Code aqui e faz para poder lançar os livros. É uma boa opção também. Quanto à parte de configuração de luz, vamos ver a configuração de luz dele, como é que fica. Ó, luz quente, vamos desligar a luz quente, luz fria. Aí a luz fria. E já vai no máximo, pelo que parece. A gradação você tem que ir devagarzinho. Isso, aí a gradação. Ok, tá? É uma boa funcionalidade, certamente. Vou só desligar aqui. Vamos fazer o teste só por fim, para finalizar vamos dizer, primeiras impressões.
se tivesse abrido a OTG, eu teria feito tudo. Vamos fazer o teste com a capinha. E parece que nessa posição. Bom. Aí, encaixou direitinho, protege as laterais. Então, praticamente todo ele está protegido. E você pode fazer o uso da capinha origami para ficar assim ou assim. E interessante que ele não tem acelerômetro. Então, é necessário fazer a configuração do acelerômetro na mão. E o acelerômetro está só aqui em 180 graus. Vamos ver depois se tem alguma outra configuração do acelerômetro, das formas de visualização. Mas isso é um dado interessante, porque possivelmente aqui a visualização global não pode ser no modo paisagem, mas o livro eu acredito que deve habilitar no modo paisagem, sem o acelerômetro, mas você configurando. Se isso não for possível, é possível sim. No livro é plenamente possível. Então no livro você consegue. No sistema operacional não, mas no livro você consegue fazer isso. Enfim, então fica aí o unboxing com as primeiras impressões do Mi Book M7. Me pareceu um leitor sólido, bem construído. Comparativamente, viram que é menor do que o Boox Nova Air 2 e também um pouquinho maior do que o Boox Leaf, ou Leaf 2 aqui no caso. Então, em formato, ele é um pouquinho menor, mas é totalmente viável como uma opção a Boox. Acredito que vai ter algumas diferenças, principalmente no aplicativo, mas no leitor básico aqui me pareceu razoável. Vamos ver depois na comparação final. Bem legal, bem confortável, viu? Me pareceu que tem potencial aí de utilização. Veremos mais pra frente o que será possível melhorar na experiência de uso dele, já que o OTG não foi imediato. Deve ter alguma configuração prévia, ou o OTG deve ser restrito para consumo de bateria. Então a gente vai fazer esse teste depois também. Beleza, então? Tudo de bom. Qualquer dúvida, coloquem aí no canal. Até mais.